Olá pessoal, estamos chegando com mais uma aula de Fisiologia Humana e nesta aula nós vamos falar sobre sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, conceitualmente conhecido também como sistema circulatório, é uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres que põem em comunicação todas as partes do nosso corpo. Dentro desses tubos circula o sangue, que é impulsionado pelas contrações rítmicas do nosso aparelho cardíaco, que é o coração. A função do nosso aparelho cardiovascular é transportar gases para a obtenção de oxigênio e também para a eliminação de gás carbônico, CO2. Transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, ou seja, aquilo que a célula não aproveitou, aquilo que a célula não precisa, aquilo que não tem utilidade para o organismo, vai ser transportado como resíduo metabólico para ser eliminado do nosso corpo. Transporte de hormônios, intercâmbio de materiais, que são algumas substâncias que são produzidas ou armazenadas em uma parte do corpo e utilizadas em outras partes do nosso corpo, como por exemplo os nutrientes que são captados do aparelho digestório, levados para serem utilizados nas nossas células. Transporte de calor, graças a essa atividade de circulação, nós temos aí a manutenção da temperatura interna nas condições ideais para que o nosso organismo mantenha-se vivo e as nossas enzimas operando dentro daquela capacidade, daquelas condições de normalidade para o funcionamento delas. A distribuição de mecanismos de defesa, que são as células de defesa do nosso corpo, circulação de anticorpos, coagulação sanguínea, que é desenvolvido pela circulação das plaquetas, a agregação plaquetária, que são transportadas também pela nossa circulação sanguínea. Nosso aparelho circulatório ele é formado por coração, vasos sanguíneos e sangue. Lembrando que lá na circulação linfática nós temos a linfa, os linfonodos e os vasos linfáticos. O sangue ele é constituído de uma porção chamada plasma, que corresponde aí a 60% da constituição do sangue, e também pelas células sanguíneas, que são aí em torno de 40% da constituição do nosso sangue. As células sanguíneas são subdivididas em células brancas, que também são chamadas de células leucocitárias, e células vermelhas, que são os eritrócitos, ou também hemácias. Além disso, nós encontramos a presença de estruturas denominadas plaquetas. As estruturas plaquetárias respondem pela coagulação sanguínea, para evitar os processos hemorrágicos do nosso corpo. Então, nós temos um panorama, nós encontramos nessa estrutura as proteínas especiais, os aminoácidos, as substâncias orgânicas, então na constituição do plasma sanguíneo, os elementos figurados do sangue, que são os eritrócitos, glóbulos vermelhos e leucócitos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, responsáveis pelos transportes principalmente de oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos atuam na defesa, no processo de defesa, e as plaquetas na proteção de processos hemorrágicos. Lembrando que uma hemácia tem uma média de vida de 120 dias. Depois ela é recrutada, a partir de 90 dias ela começa a ser recrutada pelo organismo e vai sendo degradada. Nós vamos produzir hemácias novas para que essas desempenhem atividades metabólicas. As hemácias são células que precisam estar sempre ativas, não podem ter o seu metabolismo prejudicado. Então, quanto mais jovem essas hemácias, melhor será o seu papel. Na constituição dos vasos sanguíneos, nós vamos encontrar estruturas denominadas artérias, veias e capilares. As artérias vão se subdividir em estruturas menores, como arteríolas e capilares sanguíneos, e as veias vão subdividir-se em vênulas e também capilares sanguíneos. São estruturas que vão se ramificando e diminuindo de calibre. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue sobre a parede da artéria. A contração do miocárdio, ele vai exercer quando esse miocárdio contrai, que é o músculo cardíaco. Quando ele contrai, esse sangue vai sair com uma pressão máxima sobre o vaso sanguíneo. Uma pressão sistólica.
É a pressão máxima exercida pelo sangue sobre a parede do vaso quando este sai do coração. Quando passa essa onda da contração, esse vaso vai relaxar novamente. Então isso vai ser chamado de diástole, que é o relaxamento desse vaso sanguíneo até a sua estrutura mínima, ainda com presença de sangue. Então, quando essa onda de contração passou, então nós temos uma diástole, é o relaxamento. Sístole, expansão, diástole, relaxamento. O ciclo de expansão e relaxamento arterial, conhecido como pulsação, pode ser percebido facilmente pela artéria radial, que é a artéria que está localizada, levando como referência o osso do rádio, que a gente chama de pulso. Pulso, na verdade, é pulsação. Então, onde nós temos uma artéria pulsando, nós temos um pulso. O pulso radial, lembrando a referência, o dedo que liga o rádio, que aperta o botão do rádio. Então, pulsação radial. Pulso radial está como referência na terminação do osso do rádio. E nós temos a artéria carótida, também é fácil a sua palpação. Ela está localizada no pescoço, nessas duas laterais, do esquerda e direita, você localiza ela e sente que é um pulso forte. Então nós temos uma facilidade de captação porque são locais onde essas artérias estão bastante salientes. A pressão arterial pode ser detectada nas artérias do braço por meio do uso de um aparelho especial chamado de esfigmomanômetro. Então ele é utilizado para fazer a aferição da nossa pressão. A gente também pode usar o termo medido, já que nós estamos falando de uma unidade física que é milímetro de mercúrio, que é a unidade de medida de pressão. Então não é errado você utilizar o termo medir a pressão. É claro que tecnicamente a gente utiliza o aferir a pressão. Nós temos uma representação desse aparelho utilizado para fazer a aferição da pressão. A localização do manguito é de fundamental importância porque a posição correta, além da técnica utilizada para colocar o paciente em repouso, o braço à altura, respondendo ao máximo à altura da linha do coração, esse alinhamento com o coração, o paciente deve estar relaxado e nós temos a necessidade de um posicionamento do manguito com 2 dedos acima da fossa cubital, já que é nessa região que você vai identificar o pulso braquiorradial e fazer e posicionar, aí vamos dizer assim, o diafragma do seu estetoscópio para captar o som no momento da aferição da pressão. Então ele vai ter aí 2 dedos de posicionamento acima dessa fossa cubital e vai posicionar esse manguito e tensioná-lo. O ideal é que você tensione, correto é que você tensione ele até 2 pontos acima do local onde você parou de ouvir os sons. E aí depois iniciar um processo de retorno aí da retirada de ar e deixando até que a gente comece a ouvir os batimentos cardíacos. Quando a gente começa a ouvir, nós vamos ter ali um ponto de referência, que é a pressão máxima. Iniciou a audição do batimento cardíaco, nós temos a pressão máxima. Até onde você parou de ouvir esse batimento, nós temos a pressão mínima. E aí você vai computar isso. 120 por 80, 160 por 100, que a gente vai chamar numa linguagem mais popular de 16 por 10, 12 por 8. Você geralmente elimina o último zero, né? Faz um corte do último zero para mencionar 12 por 8, 16 por 10. A classificação da pressão arterial, nós vamos levar em consideração essa tabela de classificação de acordo com a medição em consultório a partir dos 18 anos de idade. Essa tabela vai mostrar os níveis de pressão arterial e vai dar classificação a essa pressão arterial. Nós temos a pressão normal, a pré-hipertensão, a hipertensão de estágio 1, de estágio 2 e estágio 3. Então, esse processo de verificação leva em consideração essa classificação geral, mas nós não podemos esquecer que a clínica do paciente é soberana.
Então, nós temos que levar em consideração a fisiologia do paciente. Como é que o organismo dele opera como padrão de normalidade para aquele organismo, para aquela pessoa. De uma maneira geral, nós temos essa classificação para pressão arterial sistólica e para pressão arterial diastólica. Nós vamos classificá-los dentro desse parâmetro, essa tabela que é consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós vamos ter outras tabelas que são utilizadas como referências internacionais. Nós temos que estar olhando sempre para aquilo que o manual do Ministério da Saúde está trazendo e os consensos mais atualizados que são estabelecidos aí pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A circulação pulmonar e a circulação sistêmica são os dois tipos de circulação do nosso coração. Nós temos aqui uma visão mais breve dessa circulação. A circulação sanguínea ela é uma circulação dupla e fechada. Nós vamos fazer uma divisão dela em circulação pulmonar e em circulação sistêmica. E nós vamos também classificá-las como circulação rica em gás carbônico, circulação rica em gás oxigênio. A circulação pulmonar ou pequena circulação, ela inicia-se no ventrículo direito por meio da contração do ventrículo direito. Esse sangue sai do ventrículo direito por meio da artéria pulmonar, direita e esquerda, vai até os pulmões. Lá nas estruturas dos pulmões, ele vai ser reabastecido de oxigênio, estrutura pulmonar que a gente chama de alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, esse sangue é abastecido de oxigênio e retorna dos pulmões para o coração. Então, nós temos o retorno desse sangue até o coração. Ele vai chegar ao coração no átrio esquerdo. Lá no átrio esquerdo, ele desemboca, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo se contrai, nós temos o início da circulação sistêmica. Esse sangue sai do ventrículo esquerdo por meio da artéria aorta e vai para todos os sistemas corporais, exceto o pulmão. Chegando aí ao coração novamente, por meio das veias cava superior e inferior, desembocando no átrio direito. E aí nós vamos ter a passagem dele de novo do átrio direito para o átrio esquerdo e onde vai iniciar de novo a circulação pulmonar. Então, nós temos esse esquema representativo da circulação pulmonar. O coração ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos o nódulo sinoatrial que responde pela ritmicidade cardíaca. O ritmo cardíaco ele é resultante da ação desse nódulo sinoatrial. Nós dizemos que a atividade elétrica do coração ela funciona de maneira independente, mas nós não deixamos de considerar a ação das estruturas cerebrais do aparelho nervoso sobre o coração. Ele também tem essa influência. O bulbo cerebral, por exemplo, ele responde pelas funções vegetativas do coração, como pressão arterial, respiração, e isso vai afetar a atividade cardíaca. Fechando o caixa da nossa aula de hoje, citamos aqui uma frase de Felipe Rocha: se arrume para você, sorria para você, faça planos para você, seja feliz para você. E se alguém quiser compartilhar com você, tudo bem. Se não, mas para você, você fez a sua parte, né? Então a gente fica por aqui. Agradecemos a sua paciência. A gente se encontra na nossa próxima aula deste módulo. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Faça com que essa aula chegue a outras pessoas e que outras pessoas também tenham acesso à informação, porque conhecimento nunca é demais. Muito obrigado e até breve.